Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste momento eu quero parabenizar todas as mães, né? Parabenizando a minha mãe Laura Garcia Arruda e assim todas as mães do mundo inteiro. Que Deus possa abençoar grandemente a cada mãe. Cada uma tem uma missão, né? Não é fácil, mas Deus dá força. E neste momento nós estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre o Salmo 132, esse salmo maravilhoso, e esse salmo que diz sobre uma promessa antiga. É um cântico também de romagem, né? Onde os israelitas eles louvavam ao Senhor no caminho quando iam para Jerusalém. Então vamos iniciar com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração. Senhor maravilhoso, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Diante da tua palavra estamos para refletirmos mais uma vez sobre o Salmo 132. Que o Senhor possa abrir nossa mente e o nosso coração e nos abençoar neste momento. Que o teu Espírito Santo fale conosco aquilo que nós precisamos neste dia. Oh, porque assim como nós necessitamos do alimento material todos os dias, nós precisamos do alimento espiritual, alimento para a nossa alma. E nós te agradecemos, porque todos os dias nós temos esta oportunidade, Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Então vamos iniciar. O Salmo inicia no verso 1 com o seguinte: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as tuas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Então, Davi, nós sabemos que Davi tinha um desejo enorme de construir um templo ao Senhor. E Davi, ele tinha desejo de fazer mais e melhor, tudo de melhor para Deus. E ele queria construir um belo templo, onde fosse o lugar da morada do Senhor perpetuamente ali. Mas o Senhor não concedeu esse desejo a ele. E vamos ver o que acontece. No verso 5 diz: até que eu encontre lugar para o Senhor. Quer dizer, ele não queria repousar, ele não queria descansar as pálpebras dele, enquanto não tivesse um lugar, né, para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. E daí ele saiu procurando a arca da aliança, né? E foi para um lugar, foi para o outro, procurando. E ele diz aqui no verso 8: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis por amor de Davi, teu servo. Não desprezes o rosto do teu ungido. Mas o Senhor não estava desprezando ele, mas estava preparando uma bênção muito grande para o seu filho, né? E que diz aqui no verso 11: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará um rebento da tua carne. Farei subir para o teu trono, que seria depois Salomão, né? Seu filho Salomão. Nós podemos ver que em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, vamos ver, 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12, 13 e 14, que diz assim:
quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como retirarei de Saul. Então, aqui nós vemos que já havia uma promessa, né, em Samuel, para que o filho de Davi construísse este templo para o Senhor, que é Salomão. E ele entendeu, só que enquanto ele viveu, ele procurou juntar riquezas, procurou juntar tudo aquilo que precisava para a construção do templo. E aqui nós vemos no verso 12 que há uma promessa condicional, porque na Bíblia nós temos promessas condicionais e incondicionais. Promessas condicionais são aquelas que Deus promete se a pessoa cumprir aquilo que Deus quer, o desejo de Deus. Que nem aqui no verso 12, se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhe ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Então, há promessas que nós temos que obedecer a Deus para que se cumpra. E você tem feito promessas a Deus? E se você tem feito, você tem cumprido as promessas ao Senhor? Porque melhor seria não fazer, né, do que fazer e não cumprir. Nosso Deus, ele é justo. E aqui diz também no verso 13, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, disse Deus. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Então, várias vezes na palavra do Senhor nós lemos que o Senhor cuida do pobre, do oprimido. Então, o Senhor, ele se preocupa muito com os pobres, né? De pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido e cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Então, nós podemos ver que, assim como Davi, ele tinha o desejo de fazer tudo de melhor para Deus, nós também hoje devemos fazer tudo de melhor para Deus. Tudo que nós formos fazer, se for o nosso tempo de louvor, de adoração, seja lá o que for, seja um trabalho para o Senhor, que nós possamos fazer com excelência. E devemos, então, fazer sempre o melhor, né? Porque seguir o exemplo de Davi, nesse sentido, como ele foi chamado como segundo o coração de Deus, porque ele pecava, mas ele se arrependia, e ele se voltava a Deus, e ele mudava a forma que ele estava fazendo as coisas para melhor, né? E ele sempre tinha o desejo de fazer o melhor para Deus. E ele se arrependia realmente e pedia perdão dos seus pecados. E é isso que nós devemos fazer, né? No Salmo 37, nos versos 3
a 5, nós podemos ver o seguinte: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, devemos confiar no Senhor. E no versículo 23, diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Então, a alegria do Senhor é ver o homem bom, né? E ele firma os passos deste homem bom. E ele também, olha, no verso 24 diz: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Olha que maravilha. Então, nós não somos isentos de cair, né? O homem bom, ele pode até cair, mas o Senhor o levantará, porque ele não ficará prostrado, porque do Senhor vem a nossa força, vem a nossa salvação, e ele conhece o nosso interior, né? E ele sabe que somos pó, e se nós nos arrependermos realmente e mudarmos o rumo, né? Porque arrepender-se significa mudar de direção. Estamos fazendo algo errado, vamos mudar de direção e fazermos o que é certo. E aqui diz também, em Lucas capítulo 10, versículo 17, conta-se dos discípulos, dos 70 discípulos que saíram pregar, né, o evangelho, e eles ficaram possuídos de alegria. Então, nós vemos que, se nós fizermos a obra do Senhor, o Senhor também nos encherá de alegria o nosso coração. E o Espírito Santo, ele nos ajuda. E o Espírito Santo é um espírito missionário. Então, nós precisamos falar de Deus para as pessoas, né? Nós precisamos anunciar as boas novas, porque o Evangelho de Deus é as boas novas, ou são boas novas, né? Então, ele dá um prêmio para quem faz isso. Ele enche de alegria. Aqui diz que eles ficaram possuídos de alegria, né? Então, nós precisamos falar desse Deus tão maravilhoso para as pessoas, né? E o que nós podemos ver neste salmo, aprender com este salmo, que as promessas de Deus, elas se cumprem. Totalmente elas se cumprem. Em Atos, nós podemos ver que aqui fala sobre o que aconteceu lá no versículo 29 de Atos 2, diz: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Então, aqui no Novo Testamento, nós podemos confirmar a promessa do Senhor que foi feita lá no livro de Samuel, foi feita aqui no Salmo 132. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Por isso, nós podemos confiar nele plenamente. E também nós devemos, quando prometermos algo a ele, vamos cumprir.
e vamos anunciar a palavra do Senhor. Vamos anunciar as boas novas, porque Ele dará a alegria em seu coração e em meu coração. Todas as vezes que eu falo de Deus para as pessoas, cada vídeo que eu faço, Deus sabe a alegria do meu coração. Ele é maravilhoso. E neste momento, eu quero fazer uma oração especialmente para as mães e as famílias, né? Que Deus possa abençoar grandemente a cada um, em nome de Jesus. E amanhã, permitindo Deus, com o Salmo 133. Então, se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pai querido e amado, neste momento eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada mulher, de cada mãe, Senhor. Mãe solteira, mãe casada, de toda forma, mãe de coração. Deus, tu sabes a variedade de mães que existe. Mas o Senhor conhece o coração de cada uma e o Senhor pode suprir todas as necessidades. Pai querido e amado, abençoe a cada lar, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, porque nós cremos que tu és um Deus do pobre, do oprimido, daquele, Senhor, que se sente injustiçado. O Senhor está ali para abençoar. Ajuda-nos a crermos com toda a nossa alma, Senhor, em Ti, na Tua palavra. Vivifica-nos segundo a Tua palavra, Senhor. Fortalece-nos neste dia, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Que Deus vos abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Um grande abraço. Shalom, shalom a todos.